A paz do Senhor. Todos felizes com Jesus? Amém, né? Eu falo que é maravilhoso, né? A gente estar na presença do Senhor. E seja bem-vindo, né? Aqui também nesse lugar, esse momento de comunhão, eu falo que é maravilhoso. E essa noite, esse momento de louvor, eu falo que nós estamos vivendo um tempo que a gente tem que pedir mesmo a presença do Espírito Santo na vida da gente. É um tempo de restauração. Eu falo quando eu estava chegando à presença do Senhor, eu falei com o Senhor mesmo, Senhor, me restaura. Eu pedi todo dia, Senhor, me restaura, e cada vez eu pedia mais. E muitas vezes eu vinha para a igreja, só o corpo mesmo, cabeça longe, mas assim, naquela insistência, né, Senhor, me restaura. Mas teve um dia diante do Senhor mesmo, eu falei, ô Senhor, talvez o Senhor precisa me quebrar e me fazer de novo. Talvez eu era um tipo de vaso que nem tinha jeito de restaurar, eu tinha que ser feito de novo. E é tão maravilhoso que o vaso, quando o oleiro vai fazendo o vaso, enquanto ele não coloca no forno para ser cardeado, né, que período de cura, ele consegue fazer e desfazer ele. Mas quando ele já tem que processo, né, já está no ponto de colocar o azeite nele, ele quebra, ele já fica tão sólido, que você pode triturar ele e ele vai formando aquela areia. Mas quando, antes de ter aquela cura, ele consegue desfazer ele, fazer ele virar argila de novo, então não é qualquer barro. Então a gente é um vaso tão maravilhoso, tão escolhido por Deus, que nós não é qualquer pessoa. Nós somos escolhidos. Nós somos um vaso de valor. E por isso que a gente nunca pode abandonar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem nós como melhor amigo. Nós também precisamos ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo. E muitas vezes a gente não tem. É que eu ouvi hoje na escola bíblica, o pastor Giovanni falando com a gente. E isso mexeu muito comigo. Muitas vezes o nosso melhor amigo não é o Espírito Santo. Então a gente precisa ficar atento no momento da nossa oração, quando a gente acordou, agradece ao Senhor. Ô Senhor, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso, eu amo estar na Tua presença. E o Senhor vai guiando o seu dia. E pode acontecer momentos de dificuldade e tribulação, mas não abandona o Espírito Santo. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel 37. E hoje, essa noite, é um tempo de restauração. Se eu sair daqui agora, eu já saio edificado. É tão maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. E quando a gente sai da nossa casa, quando nós saímos da nossa casa hoje e veio à igreja, eu falo que é o Senhor que já tirou você da sua casa para você vir aqui, porque o Senhor tem algo maior para você. Muitas vezes a gente se sente pequeno, mas a gente, na presença de Deus, a gente é grande. A gente pode muitas coisas na presença do Senhor. Então, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai para a célula, quando a gente vai fazer uma visita, eu falo que aquilo ali tem que ter um prazer no nosso coração. Tem que ser um motivo de alegria. Porque quando eu estou na igreja só de corpo, eu não tenho vida. Então por isso, quando eu venho para a igreja ou para a célula, convido o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, habita no meu coração, habita na minha casa, sopra em mim. Aí você tem vida. Amém? Ezequiel 37. É do 1 ao 10. O poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu Espírito, Ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: Filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei a vida.
entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne, pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, barulho de ossos batendo uns com os outros. Ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos e carne e depois de pele. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: Filho do homem, profetiza ao Espírito e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó Espírito, venha dos quatro cantos da terra e sopre nesses corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite, Pai. Toca, Pai, em nosso coração, Pai. Trabalha, Pai, em nosso coração, na nossa família, Pai, neste lugar, Pai. Eu quero sair daqui, Pai, restaurado, Pai. Eu quero sair daqui transformado, Senhor. Eu vim aqui hoje, Pai, mas eu quero mais do Senhor, Pai. Trabalha na minha família, Senhor. Eu quero ver minha família salva, Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as nossas famílias serão salvas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu falo que passagem maravilhosa, né? Eu falo que é tempo da gente refletir mesmo e chamar a presença do Espírito Santo na nossa vida para a gente ter vida. Muitas vezes a gente fala que conhece a Deus, muitas vezes eu falei isso, conhecia a Deus, mas muitas vezes também meu testemunho não falava que eu conhecia a Deus. Por isso que a gente precisa ser um evangelho vivo na rua. Onde você passar, você precisa dar seu testemunho. Por mais que você seja criticado, a partir do momento que você deu um sim para o Senhor, eu falo que isso é muito sério. Quando você dá um sim para o Senhor, isso é maravilhoso. Mas quando você também dá um sim e já começa agora a rejeitar esse sim, eu falei com o pastor Giovanni, a gente não vai esperar coisas boas. Deus tem algo tão maravilhoso para nós e muitas vezes nós estamos querendo distanciar daquilo que o Senhor tem para nós, só que a gente perde muito. Eu falo que está na presença do Senhor, eu falo que é tudo que a gente precisa. Quando você tem Deus como prioridade na sua vida, aquilo que você almeja, vida que você quer ganhar para o Senhor, Deus vai abrir portas e você vai conseguindo levar a palavra dEle, que tudo é para o reino dEle. O louvor é para o reino do Senhor, vidas que você vai falando do amor de Jesus sobre essas pessoas, essas vidas é para o Senhor. E a gente vai criando aquele ciclo de amizade e as pessoas que vão ser edificadas com a palavra do Senhor. E meditando nessa palavra, eu falo que passagem maravilhosa, eu falo que essa passagem me chama muita atenção. Essa semana, trabalhando de sexta para sábado, eu fiz um plantão de 24 horas, eu fiquei 38 horas sem dormir. E passando a madrugada trabalhando, eu falo assim, como que é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. Eu falo que a gente trabalha aqui, pô, saúde ali como técnico de enfermagem, mas eu falo com os meninos aqui, eu não sou técnico não. Eu aproveito desse momento de trabalho, porque aqui eu encontro com todo tipo de pessoas. Eu alcanço todo tipo de pessoas, eu falo que é maravilhoso. E na madrugada, Deus sempre falando, né, dessa passagem comigo, que muitas vezes não basta eu estar ali só de corpo, eu preciso estar completo, eu preciso ter vida. Que um corpo sem vida é um cadáver. Então eu preciso estar de corpo, eu preciso ter vida. E quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, no meu coração, quando eu abro meu coração para Ele, eu tenho vida. Então por isso a gente tem que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo, entra no meu coração, entra na minha casa. Quando a gente abre essa porta, é porque eu quero viver. Eu quero ter vida. Isso é maravilhoso. E essa passagem é tão maravilhosa, porque essa nação, você vê, o Ezequiel foi levado, né, essa visão, o Senhor, o Espírito de Deus deu essa visão para ele, desse vale de ossos secos.
E fala que é muitos ossos, é inúmeros ossos. E todo mundo sabe que, como fala que é muito tempo, estava sequíssimo. Nem mau cheiro já tinha. Tão seco que ele já estava, que aqui já estava um objeto ali que nem tinha mau cheiro. Olha quanto tempo. E essa nação, fala de uma nação de pessoas aprisionadas. Uma nação que já estava dividida. E fala que teve essa visão. E o Senhor ainda falou com ele: Ezequiel, esses ossos, eles podem viver? Olha que sabedoria. Essa resposta só vem do Senhor. E muitas vezes nós somos precipitados. A pessoa fala coisa com a gente quer dar uma resposta de primeira. E muitas vezes nós erramos nisso. E olha que sabedoria, né? Nossa, Senhor, essa palavra, essa decisão vinha do Senhor. E fala que o Senhor ordenou ele para ele profetizar. Isso é maravilhoso. Olha como que é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor, a gente ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor ordenando a gente, né? Você vai fazer isso, você vai nesse caminho, pode fazer isso, que é meu nome. Eu falo que maravilhoso quando a gente obedece a palavra do Senhor. Quando obedece a palavra, quando a gente obedece a palavra do Senhor, mesmo que a gente leve um não, mas você está agradando ao Senhor. E Ezequiel, ele teve essa obediência, ele foi e profetizou. E ali foi acontecendo, né? Esse barulho estranho, esses ossos ganhando uma forma de um corpo ali, fala que tendões, carnes, tudo foi se ajeitando e ali já tinha corpo. Só que algo importante é que ali só estava o corpo ainda. E precisava de algo mais acontecer ali, que era ter vida. E Jesus manda, né? O Senhor manda, né? Ezequiel profetizar novamente para que aquele corpo ganhe vida. É onde que ele pediu, né, o Espírito, né? Ouça, osso seco. E ele fala que ali foi gerando vida, os quatro cantos ali, né, o Espírito sopra e aqueles corpos geram vida. E o que me chama a atenção nessa palavra? Como está a nossa família? Levando para os nossos dias de hoje. Aquela nação estava desunida. E hoje, como está a nossa família? Como está a nossa casa? Como está o nosso relacionamento? Talvez o nosso casamento está igual um osso. Talvez já está desgastado. Talvez nosso relacionamento, a gente nem tem amigo mais. Eu falo que eu tive uma experiência no posto de saúde lá que eu fiquei sem graça. Cheguei perto de uma dona que quando trabalhava de Bucânia, na região de Antônio Dias, eu falei assim, não, há quanto tempo que eu não te vejo, e sua família, seu marido, seus filhos? Ela falou assim, família? Hoje eu não tenho marido, meus filhos cada um com um canto. Aí ela falou assim, eu nem consigo falar essa palavra família. Eu falei assim, mas e como, eu sei como você já falou, mas como você está? Eu falei assim, não me sinto nada. Então por isso que a gente precisa refletir. Como está a nossa família? Eu falo que ela pode estar um osso. Ela não pode estar valendo nada aos nossos olhos. Mas Deus é a resposta. Olha para você, esses vales de ossos, para os olhos humanos, era apenas ossos. Não tinha saída, não tinha mais jeito, aquilo ali acabou. Quantas vezes as pessoas chegam, eu já ouvi falar também, as pessoas falam assim, não, fulano está morto, coitado. Ele era empregado, tinha um carro, tinha uma casa, hoje ele não tem nada, está morto. E muitas vezes a gente pega essas coisas negativas e a gente fica morto mesmo. Porque se a gente vai pegando essas coisa negativa, e a gente não procura ajuda, a gente mesmo começa a rebaixar a gente. E isso, Deus não quer que isso aconteça com a gente. Então por isso que a gente precisa refletir como está a nossa família, o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa casa. Talvez pode estar um osso, mas hoje Deus vem falando no nosso coração, tem um jeito. Eu coloquei você, hoje quando você saiu da sua casa, Deus já te chamou, Deus já está te colocando para você profetizar na sua casa. Profetizar o nome dele, que ele vai dar vida. Para ele, tudo já... Para nós, às vezes as coisas já perdeu a forma, já não tem vida mais, está morto. Mas Deus é a solução. Basta a gente profetizar. Quando eu profetizo coisas boas, né, na vida do ser humano, ele vai receber coisas boas. Eu também estou recebendo coisas boas. E Deus colocou cada um de nós aqui hoje como pilar na nossa casa. Basta a gente quer crescer, basta a gente entregar a nossa vida para o Senhor. Colocar Deus como prioridade. Profetizar muitas vezes, profetiza a sua vida mesmo. Senhor, eu profetizo na minha vida
eu quero ser uma pessoa melhor. Eu tenho potencial de fazer mais. E eu posso ajudar mais. E a gente não deixar a palavra assim, que não é do Senhor, sair da nossa boca. Eu falo que a palavra ela tem poder. É por isso que a gente precisa refletir, a gente precisa meditar mesmo. Antes da gente falar, vem um pensamento, você quer falar uma coisa com a pessoa? Faz uma reflexão primeiro. Na hora de dar um conselho, busca a direção do Senhor. Não fala coisa que está assim na mente da gente não, que talvez você está querendo ajudar, mas você lá no final está atrapalhando. Então, por isso que a gente precisa, buscar assim, sabedoria mesmo em Deus. Buscar uma direção do Senhor. E algo tão maravilhoso, quando a gente profetiza na vida do irmão, as coisas vão tomando forma. Aquela pessoa, talvez, que a sociedade às vezes julga, quando você chega e já começa a profetizar, você vê que aquela pessoa arruma um emprego, a família começa a estruturar. E Deus nos chama para isso, é profetizar na vida do irmão. Profetizar coisas boas na vida do irmão. Então a gente precisa, todos os dias, clamar a presença do Espírito Santo. Então, muitas vezes, quantas vezes eu vim à igreja, um dia eu vi o pastor Márcio pregando, muitas vezes a gente vem na igreja, a gente está como um cadáver. Quando eu chegava na igreja, eu estava chegando na igreja, um dia que o pastor falou isso, eu falei assim, não, hoje eu levei uma cepada. Porque realmente eu estava assim. E eu precisava ter vida. E quando eu abri o meu coração para o Senhor, eu comecei a viver. Isso é maravilhoso. Quando a gente abre o nosso coração para Deus. Quando a gente chama o Espírito Santo para trabalhar na nossa casa, na nossa vida, as coisas vão tomando forma. Aquilo que não tinha forma, agora vai tendo forma. E Ezequiel, ele tinha essa sabedoria. Fala que Ezequiel, ele era um cara aprisionado, mas ele nunca perdeu Deus, ele nunca perdeu o foco dele. Estava em Babilônia, junto com aquele povo ali, mas ele tinha uma sabedoria, ele buscava a direção de Deus. Aquele povo já tinha perdido. Aquele povo já estava assim, por tanto tempo de escravidão, eles já não sentiam nada. Muitos já tinham morrido, mas outros já estavam tão escravos que nem conhecia Deus mais. Estava ali seu corpo, já não tinha presença, a presença do Espírito Santo já não estava ali com eles mais. E quando o Ezequiel profetiza, aquilo vai se ajeitando. Então, muitas vezes, a gente está precisando de profetizar. É de levantar mesmo verdadeiros adoradores para profetizar na vida do irmão. E a gente mesmo ter sede da palavra do Senhor. Senhor, hoje eu vou à igreja, mas hoje eu estou aqui à tua disposição, Senhor. Eu estou à disposição do teu reino, Senhor. Eu estou preparado, Senhor. Eu quero fazer mais e eu posso fazer mais. E isso é tão maravilhoso que fala que quando esses corpos tomou forma, tomou vida, ali era um grande exército. Então, nós somos soldados do Senhor. Olha como que a gente é importante. Talvez você nem vá na casa do seu amigo visitar, mas talvez nas suas orações, todos os dias você está orando pela vida dele. Isso é muito importante. É que o Espírito Santo é ele que vai convencer o coração do homem. Por isso que é bom a gente profetizar, a gente fazer mesmo a lista da gente, colocar o nome das pessoas em oração. Você quer ganhar fulano para o Senhor? Começa a orar pela vida dele. Eu falo que a célula é tão maravilhosa, que aquele momento de comunhão ali, a gente traz um equilíbrio para a gente. A gente consegue sentir a presença do Senhor, e aquilo é um momento de comunhão, aquilo traz um equilíbrio. É um testemunho. Quantas vezes a gente sai da casa da gente, muitas vezes abatido, cabeça baixa, mas uma coisa interessante, a gente nunca pode abandonar o Espírito Santo. Por mais que você talvez está triste no dia, mas Senhor, fica comigo. Caminha comigo, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. E uma coisa que eu aprendi é não murmurar. Se está tudo bem, vamos estar alegres. Mas se está difícil, não murmura. Falei, Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer. E a gente vai vencer. Basta a gente profetizar e a gente acreditar. Que quando a gente acredita no Senhor,
Quando a gente tem o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, como único, né, Senhor e Salvador da nossa vida, nós só tem a crescer. E o Senhor, Ele não deu facilidade para ninguém. A única promessa dele é vida eterna. Agora, nesse mundo é aflição. Então, muitas vezes, a gente está naquele momento, né, nosso relacionamento pode estar no osso, mas quando o momento é que a gente profetiza, ali vai tornar vida. Posso estar cansado, mas eu tenho o Senhor na minha vida. O meu físico pode estar cansado, mas o meu coração não. Meu coração está ardendo com a presença do Espírito Santo. Eu quero estar transbordando a presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. É por isso que você precisa profetizar na vida da sua família, na sua casa, com os filhos. Muitas vezes não é só falar, muitas vezes quando você mais fala, talvez mais vai criando até aquele distanciamento. Tem situação que não vai adiantar a gente falar, é só oração. Deus, no tempo certo, Ele vai mandar você falar. Por isso que a gente não pode, um dia o pastor Giovanni falou uma coisa interessante, a gente não pode ser precipitado. No tempo certo, se for para você ficar calado, cala. Na hora certa o Senhor vai falar, agora é hora de você falar. Isso é maravilhoso. E para mim ouvir a palavra do Senhor, eu preciso ter o Espírito Santo. Se eu não tiver uma vida de santidade, de obediência, se eu não meditar na palavra do Senhor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo. Se você chamar, se você não convidar o Espírito Santo para entrar no seu coração, se você não tiver um coração rendido, quebrantado, você não vai ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus muito hoje. Entre no seu quarto, no Senhor. Eu preciso do Senhor. Essa situação para mim já está difícil, para mim já não tem nem jeito mais, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é a resposta disso, o Senhor é a solução. Se for preciso, Senhor, me faz de novo. Mas eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir a sua presença. E quando você dá essa abertura, sua vida vai ser transformada. E a gente precisa todos os dias. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter uma vida de obediência. Deus, Ele vai falando com a gente, os desejos dEle, os sonhos dEle, mas quando eu tenho o coração aberto para Ele, fechado para o mundo, não tem como agradar os dois. Não tem como. Se eu quero crescer na presença do Senhor, hoje eu posso chegar na igreja e falar assim, hoje eu vou na igreja, mas eu estou cansado demais, mas venha. Eu vim na igreja, mesmo assim, sou o corpo ali. Mas se Deus foi trabalhando tanto no meu coração, no dia que eu abri o meu coração, eu falo assim, valeu a pena aquele dia cansado que eu vim para a igreja, mesmo sou o corpo. Então por isso, mesmo quando você fala assim, hoje eu não quero ir na igreja, vai. É aquele dia que o Senhor vai falar com você. E muitas vezes o inimigo, ele não quer que a gente escute a verdade. Ele quer que você fique em casa. Na hora que você vai sair para o culto, vem um cansaço. Hoje eu não vou na igreja, está muito calor. Pô, gente, se está calor, é sinal que a gente está vivo. Olha que maravilhoso, deixar o Espírito Santo arder em nosso coração. Se está fazendo frio, não, eu vou à igreja assim mesmo. Se está chovendo, pô, gente, eu vou à igreja. Deus, Ele não vai colocar a nossa vida em risco. Quando a gente fala que a gente vai para o Senhor, eu falo que isso é uma alegria para o Senhor. Por isso que o nosso coração precisa estar alegre. Muitas vezes no meu coração, às vezes eu ia para a igreja, às vezes estão me chamando, eu ia por conta de Tâmara. E eu falo que a turma Jéssica acompanhou a gente. Então eu falo assim, mas eu ia. Mas olha como é bom a gente ter assim, pessoas mesmo falando, mesmo a gente não querendo ouvir, mas uma palavra eu estava guardando no meu coração, que eu precisava buscar o Senhor. E no tempo certo, se fosse na insistência deles, eu tinha desistido. Mas Ele foi orando na minha vida e o Espírito Santo foi trabalhando. Então eu agradeço muito a vida dos meus líderes de célula. E até hoje, eu agradeço muito a célula. Eu falo como que assim ajuda a gente, é o crescimento para a gente. Eu falo que a gente fica na zona rural, sem internet, às vezes é dia da célula online, e a gente não consegue. Eu falo assim, vamos orar. E Deus vai trabalhando no nosso coração. Eu falo que o mais importante é a gente entregar o nosso coração para o Senhor. E fazer parte de uma célula mesmo, não ficar sozinho. Eu falo que quando a gente está em comunhão, eu falo a gente tem proteção. Então isso é maravilhoso. Eu falo que isso é obediente. Eu falo que Ezequiel era um homem obediente. Aquilo que o Senhor ordenou ele foi falando. Então eu preciso ser obediente ao Senhor. Aquilo que o Senhor fala no seu coração,
faz. Aquilo que trazer dúvida, não faz. Que tem dúvida, não é do Senhor. Vem uma dúvida no seu coração, não vou fazer. Busca uma orientação do pastor, do líder. Olha, veio isso na minha mente, você acha que eu faço? Deu uma dúvida em mim. O Espírito Santo vai falar com você. Ou ele vai levantar pessoas para falar com você. Não faça. É por isso que a gente precisa ser obediente. A gente precisa ter um coração maleável para as coisas do Senhor. Um coração quebrantado. A gente precisa ser ensinável. Para que a gente consiga ensinar as pessoas também. Falo que é um ajudando o outro. No reino de Deus é um ajudando o outro. Falo que como é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. Eu preciso todos os dias fazer essa reflexão. Como eu estou hoje? Hoje eu me sinto um osso. Como eu estou hoje? Eu estou com o meu coração mesmo quebrantado para o Senhor? Ou é só um ritual eu ir à igreja? Não pode ser só um ritual. Eu preciso ir alegre para a presença do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. Ele conta com cada um de nós. Ele chega perto de mim e fala, eu sou o seu amigo. Eu quero que você seja meu amigo também, para nós ter um diálogo. E para a gente ter vida. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu só vou ser um corpo. Agora, quando eu tenho o Espírito Santo no meu coração, eu tenho vida. Eu já sou completo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aí eu consigo ajudar as pessoas. Então, por isso, faz uma reflexão todo dia. Senhor, restaura a minha família. Talvez nem a minha família, Senhor. Talvez é eu que preciso de restauração. Talvez é tão maravilhoso, Eu vejo tantas pessoas, talvez, precisando de ajuda e querendo ajudar. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente tem que pedir, Senhor, me fortalece. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer mais. Só que eu não quero fazer nada por mim, não, porque isso vai gerar um cansaço. E lá na frente eu posso desistir. Mas quando eu faço com aquilo que o coração, que o Senhor está me ordenando para o Senhor, não dá cansaço. Dá um prazer no nosso coração. Falo que o Senhor, Jesus, quando ele foi crucificado, ele morto, sepultado, para que todos nós sejam salvos. O pastor Giovanni falou uma coisa interessante hoje. A gente precisa preservar. Todos. Ele prometeu a salvação para todos. Basta cada um de nós agora preservar. Fazer a vontade dele. Falo que o Evangelho é tão simples. É só a gente fazer uma reflexão, comparar nossa vida com Jesus. E querer andar como Jesus andou, sonhar como ele sonhou. Isso é maravilhoso. Olha como o Evangelho é simples. Olha como Jesus era simples. Muitas vezes a gente quer ajeitar as coisas demais e acaba atrapalhando. E por isso que a gente precisa ser simples na presença do Senhor. Falei, isso é maravilhoso. E deixar o nosso coração aberto, nossos ouvidos abertos ao Senhor. Todos os dias, gente. Eu falo que tem que ser... É um costume, eu falo que é meu e a gente precisa fazer isso. Medita na palavra do Senhor. Talvez seu dia foi tão corrido, mas lê um versículo e aplique na sua vida o dia todo. Eu falo que esse versículo, ele pode te dar um escape no seu dia. Então, nunca deixe. Talvez por mais que seu dia foi corrido, você pode chegar em casa e falar assim, olha, hoje eu estou exausto, mas é por nosso trabalho, é no nosso serviço. Mas e o Senhor? Eu não posso estar cansado com o Senhor. Por mais que eu estou cansado do trabalho, mas eu preciso tirar o tempo com o Senhor. Eu falo que o Senhor, ele sente vontade, eu falo que ele fica querendo ouvir a minha voz quando eu chego do trabalho, quando eu levanto. Você já imaginou quando você levanta, você já levanta da sua cama, vai para o trabalho, você não deu nem um bom dia para o Senhor? E o Senhor esperando um bom dia seu? E o Senhor está pensando assim, eu queria tanto ouvir um bom dia, eu sou tão amigo dele, e ele não recordou de mim hoje. É por isso que a gente precisa refletir. Como que a gente, muitas vezes, eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu sou ingrato. Quantas vezes a gente levanta aqui atrasado, e eu falo que mesmo atrasado, como que a gente não fala, bom dia, Senhor, hoje o relógio despertou meia tarde, mas bom dia, Senhor. E na sua caminhada você vai adorando o Senhor. E muitas vezes o trabalho não deixa a gente fazer isso. E a gente precisa ficar tanto atento, porque o mundo vem trazendo tantas opções para a gente.
E quando mais opção vem, a gente pode ter que ficar atento que talvez a gente pode estar distanciando do Senhor. O pecado, ele nos distancia de Deus. Então por isso que a gente precisa ficar atento. Quando mais você vai fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, o pecado vai distanciando de Deus. E quando nós distanciamos de Deus, nós perdemos o Espírito Santo. Porque Ele não vai entrar na sua vida de qualquer maneira, você precisa convidar Ele. Você precisa convidar para Ele entrar na sua vida e na sua casa. E quando você distancia, você perde. E quando nós perdemos o Espírito Santo, nós estamos secos, sem vida. Eu falo que ninguém quer estar seco sem vida. Todos nós queremos viver. É por isso que a gente não pode distanciar da presença do Senhor. Por isso que a gente precisa buscar uma vida de santidade. Eu falo que a nossa vida todos os dias vai ter desafio. Mas isso é maravilhoso. É você chegar em certa situação e separar. Isso eu vou fazer, isso eu não posso fazer. Isso já não dá certo para mim. Isso eu vou distanciar de Deus. Isso vai me tornando uma pessoa seca, sem a presença do Senhor. É por isso que eu preciso, todos os dias, eu clamo a presença do Senhor. Eu clamo, que eu almejo muito a salvação. Só que para isso, a minha salvação ela é conquistada dia após dia. O que eu estou fazendo hoje é para hoje, agradando os olhos do Senhor. Amanhã eu vou acordar. Eu preciso agradar os olhos do Senhor. E isso é todos os dias, até a vinda do Senhor. É por isso que a gente precisa agradecer ao Senhor. E ter uma vida mesmo de santidade, uma vida regada mesmo com o Espírito Santo. E Deus hoje Ele nos chamou, né? Que Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua casa. Mas essa restauração vai depender de você. Talvez não vai depender da sua casa. Deus está falando com você. Profetiza sobre a situação que está passando na sua vida hoje. Que a situação vai mudar. Basta você ser obediente àquilo que eu te ordenar. É por isso que a gente precisa guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Isso é maravilhoso. Se eu quero dar fruto para o Senhor, eu preciso ser obediente. Eu preciso agradar os olhos dele. Amém? Fica de pé no seu lugar e vamos orar. Vamos pedir a presença do Senhor mesmo essa noite. No nosso coração, vamos chamar a presença dele na nossa família. A partir do momento que nós saímos da nossa casa e vai para a igreja, vai para uma cela, obrigado, Senhor. Eu vou mais um dia fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, que é levar teu evangelho. E para que eu seja um evangelho vivo na rua, onde as pessoas olham para mim e vê Cristo em mim. Isso é maravilhoso. Vamos clamar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor mesmo, né? Fala com toda a nossa força, né? Com todo o nosso coração. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Quando eu saí da minha casa, Senhor, o Senhor tem falado no meu coração que eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso mais da Tua presença na minha casa, na minha família, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Talvez em minha vida, talvez essa situação, Pai, já está um osso, Pai. E muitas vezes para mim já não tem nem solução, Pai. Mas o Senhor hoje vem trazendo a resposta. O Senhor hoje vem trazendo, Pai, a solução da nossa vida. Basta eu aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. A situação pode ser mudada. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado a cada família que saiu, Pai, da sua casa hoje. E veio aqui ouvir a Tua voz, Senhor. Toca, Pai, em cada coração essa noite, Jesus. Toca, Jesus, esse momento, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és soberano, Jesus. E eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu preciso mais da Tua presença, Pai. Eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem nos tirado, Pai, do fundo do poço, Senhor. Mas obrigado, Jesus, que eu estou aqui na Tua presença, Jesus. Eu estou aqui, Pai, crescendo na Tua presença, Jesus. Mas eu quero ganhar vida para o Senhor, Pai. Eu quero mais de Ti, Jesus.
Eu quero sentir mais a Tua presença, Senhor. Eu quero ser obediente à Tua palavra, Jesus. Eu quero fazer aquilo que agrada os Teus olhos, Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoa cada criança, cada adolescente, Pai. Cada jovem, Senhor. Abençoa a célula. Abençoa cada encontro, Pai, que a gente tem. Que seja um encontro, Pai, para falar do Senhor, Pai. Seja um encontro para a gente glorificar o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Jesus. Não tenha faltado a presença do Senhor na nossa casa, Senhor. Abençoa, Pai, todos os nossos sonhos, nossos projetos, Pai. E a partir de hoje, Pai, nós não vamos desanimar de estar na Tua presença, Pai. Eu profetizo sobre toda a igreja o agir do Senhor, um renovo do Senhor, uma transformação, Pai. Que todos nós, Pai, tenhamos nosso coração alegre a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.